Esse episódio de hoje é oferecido pela OnFly, a solução ideal para viagens corporativas. Quem acompanha o Sunday Drops sabe que eu sou muito fã da tese de Vertical SaaS. Vertical SaaS são soluções que resolvem um problema específico de uma unidade de negócios ou de uma indústria. E a OnFly vem resolver o problema da indústria de viagens corporativas. Ele é um dos raros produtos que eu encontrei na minha trajetória de Venture Capital, que é 10 vezes melhor do que as alternativas. Ele é mais simples, mais econômico, mais integrado. E a OnFly está liderando e capitaneando esse movimento de Vertical SaaS aqui na América Latina. Se você tiver interesse, dá uma olhada no site que eu tô deixando na descrição e vamos ao episódio. Quando eu decidi empreender, eu vi que o preço de ser desorganizado, de fazer as coisas de qualquer jeito, era um preço muito alto. Nesses últimos meses, eu voltei a me dedicar para uma jornada um pouco mais da porta para fora e me dedicar ali a LinkedIn, criei um canal de YouTube, tenho um podcast. No meio do ano eu fiz uma reflexão, eu tava planilhando alguns caras de Instagram e aí eu pegava o Instagram e pegava outras redes também, do mesmo cara. Aí quando eu me comparei com essa galera, eu era quase nada no Instagram, 0 no YouTube, mas no LinkedIn eu tinha 20 e poucos mil seguidores. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo no Instagram? Eu já tenho um terreno adubado aqui no LinkedIn. Uma honra estar nesse episódio do Sunday Drops. Ricardo Corrêa, CEO e fundador da Hamper, para falar um pouco sobre vendas, falar um pouco sobre as mudanças em como se vender, como se adquirir usuários no B2B. Bora, Ricardo, a honra é minha. Pô, super prazer te ter aqui. Eu acho que o papo de hoje vai ser muito sobre essas mudanças que estão acontecendo, né? Porque o mundo de vendas está passando por diversas mudanças. E eu quero começar com uma pergunta totalmente aleatória. Quem foi o melhor vendedor que você já conheceu e por quê? Boa. Cara, acho que vai ser um pouco enviesado. Eu vou dizer que é o Kesley, que trabalha comigo hoje. Ele é head de vendas da Hamper. Não à toa, né? Ele foi o melhor vendedor que a gente teve na nossa operação, tanto por recordes batidos quanto por consistência. E muito no intuito de tentar debugar o que estava na cabeça dele, que eu fiz o convite dele para em algum momento ele se tornar head. Ele era tão importante, ele valia, sei lá, na época por 2 ou 3 no número. Ele era tão importante que eu resistia um pouco em converter ele em head, porque ele ia desfalcar bastante o número de operação, né? Mas se mostrou depois uma decisão acertada. Inclusive, assim, não é uma opinião só minha. Ele ganhou um prêmio uma vez de melhor vendedor do Brasil. Assim, o moleque é fuçado Mas mesmo. por que ele é bom? Cara, curiosamente, ele não tem um processo a ser debugado que quebra um pouco. Assim, eu acho que ele conseguia ser um outlier justamente por não seguir o processo de uma época. Ele fez parte de um cohort de vendedores da Hamper que eu liderava. E eu era muito caxias com exigir o processo, porque para mim era a única forma de eu escalar. E como eu não conseguia ser um líder presente em vendas, porque eu era interino, eu era um CEO cuidando também de vendas, eu precisava que a galera seguisse o máximo o processo que eu determinava possível. E eu me lembro, cara, uma vez eu mudei, cara, alguma coisa no processo que enrijeceu um pouco mais. E ele era muito questionador e ele mandou uma pra mim no meio da reunião, assim, com os vendedores. Falou, é como se a gente fosse jogador de futebol e agora você meteu uma barra, a gente vai virar um jogador de pebolim agora. Eu falei, cara, tipo, o moleque é brabo mesmo. E ele não tinha, cara, assim, um processo a ser debugado. Ele vai muito mais pra linha do enablement, vamos dizer assim, do que do processo. Ele valoriza muito mais a parte do PNL, do pitch, da argumentação, sem ser excessivamente persuasivo, né? Mas ele é menos seguidor de processo. Agora que ele está na cadeira de gestor, ele sofre um pouco com a questão do processo, porque ele precisa que o time dele siga, né? Processo, CRM. Mas geralmente os melhores gestores de vendas são os melhores vendedores ou não? Não, comprovadamente não. Mas eu acho que ele viveu a jornada de ser formado para se tornar um gestor, né? Eu acho que tem uma máxima aí de mercado que ela é bem validada, que se você transformar o teu melhor vendedor no gerente de vendas, provavelmente você vai perder os dois, né? Você vai ficar com um péssimo gestor e perder o teu melhor vendedor. O Kesley, ele foi se contar comigo, ele foi o 4º gestor de vendas da Hamper, né? Então, a gente teve uma jornada de passar por algumas pessoas. Antes de ele virar gestor de vendas, ele foi Sales Enablement do time, porque daí eu queria, de alguma forma, debugar o conhecimento dele e que ele transformasse isso em algo transferível para o resto da equipe. Depois ele geriu um time de SDR, depois ele assumiu o time de vendas como um todo. Então ele também viveu uma jornada assim para se descontaminar do seu vendedor da ponta, top performer, para se tornar gestor depois. E todo vendedor, principalmente no mundo digital, existe um dilema, né? Entre ser alguém que é drivado quase por uma característica inata, de ser uma pessoa carismática, boa com pessoas, que entende contextos, versus ser alguém científico. Então, alguém que segue processos, que usa o melhor software para vendas.
Como é que você pensa sobre esses dois mundos que são diferentes? Eles são diferentes, mas eles coexistem, né? Eu acho que isso que é uma coisa importante de a gente entender. Eu acho que a gente viveu eras diferentes em vendas, né? A gente teve uma era mais empírica, vamos dizer assim, uma era pré-CRM, pré-processos, ou talvez até existisse, mas não estava democratizado ainda para a maior parte das empresas. E aí você tinha muita característica do vendedor carismático, persuasivo, eventualmente até, né, persuasivo demais. Depois, nessa última década, principalmente com o SaaS, que democratizou o acesso aí à tecnologia para pequenas empresas de forma geral, tornou um pouco mais equiparado que antes, sei lá, só uma hora como a SAP tinha. Hoje, uma startup de 3 colaboradores consegue ter respeitado as escalas, mas em termos de tecnologia consegue se equiparar. A gente foi excessivamente para a era do processo, eu diria, né? E aí é muito métrica, data-driven, e eu acho que o sucesso do vendedor ou de uma equipe comercial está em saber equilibrar isso, né? Eu acho que se a gente for excessivamente para o lado do processo, a gente tira um pouco do talento e a gente acaba, muitas vezes, impedindo de ter um outlier, como eu comentei do Kessler, né? Se eu fosse fazer um quadrante dos tipos de vendedores, assim, os vendedores que não performam são os que se perdem no processo. Os vendedores que performam na mediana, eles seguem bem o processo, mas o outlier ele não segue 100% o processo. Ele cria um processo dele. Porque o processo ele não é feito para o cara ser um outlier. O processo ele é feito para ajudar o cara a chegar na meta. Porque você tira as médias das taxas de conversão, né? Você vai gerando uma média ali que gera quase que um guardrail para ajudar o cara a chegar na performance esperada. Mas pro cara, se o cara seguir exatamente o processo, ele não dobra a meta dele. Para ele dobrar a meta dele, ele tem que fugir um pouco do processo também, né? Então, mas como gestor, como é que você consegue balancear entre permitir que o vendedor fuja do processo ao mesmo tempo que ele siga? Como é que você faz esse... Accountability, cara. Eu acho que eu tenho um perfil de gestão que eu prefiro delegar o resultado do que o como, né? Eu não tenho muito preciosismo, assim, com o cara seguir exatamente o que eu espero do processo, desde que ele não esteja infringindo nenhuma regra e ele esteja chegando no resultado dele. Eu acho que ele consegue ficar responsável o suficiente para que eu confie, para que ele toque o processo com os ajustes dele. Menos permissivo com relação ao cara inventar um processo novo, porque isso pode acarretar em quebra de processo depois em outras etapas, né? O meu negócio ele é um negócio SaaS. E a etapa do vendedor é só uma etapa do processo. Depois ainda vai ter onboarding, vai ter customer success. Vamos dizer assim, se o vendedor ele for criativo demais em inventar um processo, ele vai quebrar o elo de uma cadeia de eventos que em algum lugar isso vai se complicar. Então, também não adianta muita coisa num modelo de negócio SaaS você tem um vendedor que arrebenta de vender e bate a meta dele, só que ele arrebenta o churn na etapa seguinte, né? Então, esse também nível de permissão, ele tem que ser acompanhado, né? Se deixar solto demais e a pessoa focar só no resultado dela e não olhar para o resultado da empresa como um todo, aí começa a depor contra a própria empresa. E olhando para o futuro, né? Olhando o papel do vendedor no mundo que a gente tem AI, que a gente está tendo agora os agentes de AI, de certa forma, seguir o processo vai virar algo cada vez mais simples. Pelo menos eu tenho essa perspectiva. Uhum. Você acredita que, de outro lado, vai permitir uma maior criatividade dessas pessoas de vendas, desses vendedores, que talvez tenham um aspecto mais humano? Eu espero que sim, cara. Eu sou otimista em relação a isso. Quando eu olho... A gente já vem desde a era da automação, né? Uma era pré-IA. Eu já via como objetivo da automação não necessariamente substituir o vendedor, e sim tirar a carga de tarefas muito repetitivas que acabam ocupando muito do cognitivo do vendedor, do tempo, da energia. Deixava sobrar muito pouco tempo para o vendedor se aprimorar nas habilidades de relacionamento, de criatividade, né? Eu tenho um perfil de trabalho de valorizar mais o trabalho criativo, né? Eu gosto da ideia de que tudo que é, sei lá, braçal, repetitivo, em algum momento a gente vai poder delegar para um robô, para alguém que não vai ser a gente, para a gente ter cada vez mais tempo livre para o trabalho criativo. E acho que, diferente do que muita gente imagina, o vendedor ele não é um cargo operário. Existem algumas máximas no mercado que, na minha opinião, agridem um pouco isso, né? Tem muita operação que cobra vendedor por volume de atividade, por exemplo. O que eu não vejo pode ter a ver, você pode conseguir ancorar o número de ligações que o vendedor que bateu meta fez vis-a-vis o número esperado da empresa, mas eu não acho que é por aí.
Então, eu acho que se a gente conseguir tirar a carga de execução, deixar de enxergar o vendedor como um operário, um executor de tarefas, um executor de processo, para uma função mais criativa, eu acho que tem a ver. Agora, essa turma também vai precisar se preparar para isso, né? E você acha que você sempre foi um vendedor? Eu acho que sim, cara. Eu acho que... Ou você se descobriu vendedor? E eu só trazendo um parênteses. Meu pai é empreendedor. E meu pai é alguém muito tímido. Então, ele conta que ele era muito tímido quando ele começou a empresa. E hoje, 30 anos à frente, ele vê que um dos principais skills dele é vendas. Que ele fala assim, eu não era vendedor, mas eu me descobri, eu aprendi a vender. E eu queria discutir assim, sobre tanto a sua trajetória como você vê. Tem muitos vendedores que se tornam vendedores ao longo do tempo. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o que é o personagem vendedor, né? Eu definitivamente, eu não sou o cara do network, eu não sou o cara que chega num lugar que eu não conheço ninguém e saio abordando a galera e consigo fazer venda, às vezes, num evento aleatório. Eu não sou o cara dos Porque eventos tem esse mito, aleatórios. né? Que a pessoa boa de venda é essa pessoa que vai chegar em qualquer lugar, qualquer mesa, vai fazer amizade. Sim, é um estereótipo, né? Então, definir um pouco de que estereótipo que a gente está falando, porque eu acho que eu tenho uma habilidade de convencimento já há bastante tempo, né? Que é desde quando eu era colaborador dentro de empresa, e eu acho que a gente precisa saber vender os nossos projetos dentro da empresa, né? Então, de certa forma, eu já tinha algumas skills já comigo, que eu acho que elas afloraram muito mais quando eu empreendi, porque daí, quando você empreende e você põe a sua própria pele em jogo, você tem que vender a empresa de vários ângulos diferentes, né? Eu tive uma agência antes de ter a Hamper, e eu precisava vender, eu não tinha vendedores, quem vendia os projetos era eu precisava vender a agência para cliente, mas depois quando eu comecei a montar a equipe, aí você tem que vender o sonho para a galera que trabalha com você, então eu acho difícil um empreendedor conseguir suceder na jornada. Ele não precisa ser um vendedor nato, vamos dizer assim, um vendedor do ponto de vista de ser um grande tirador de grandes pedidos, mas competências ligadas a convencer pessoas, a vender bem o sonho. E muitas vezes quando a gente fala de vender o sonho é de vender uma coisa exógena mesmo. Quando você vende um projeto, você não vende algo concreto como, né, essa caneca, alguma coisa assim. Então você tem que ter uma habilidade de envisionar e fazer a pessoa do outro lado também enxergar aquilo e querer aquilo, né? Às vezes fazer a pessoa enxergar que ela tem uma necessidade que nem ela sabia. E depois pela Hamper, imagina o processo de fundraising. Talvez o processo de fundraising seja um dos que mais testa a habilidade do empreendedor em conseguir vender, porque ele está vendendo o equity da própria empresa por um plano futuro que ninguém sabe se vai existir ou não, né? Um empreendedor, no fim do dia, ele é um grande vendedor, né? Pelo menos é uma característica em comum, porque ele precisa vender o sonho, o projeto para investidores, para os funcionários e para os clientes. Então, ele está vendendo o tempo todo, e a derivada de você vender o tempo todo é encontrar muita rejeição. Sim. O que você aprendeu sobre lidar com a rejeição? Poxa, cara, eu acho que faz parte da jornada, né, cara? A gente aprende, assim, eu acho que a gente tem que aprender a entender o jogo estatístico que está envolvido e saber apreciar mais os sims do que os nãos, né? Então, antes mesmo de me frustrar, por exemplo, vamos usar o fundraising como um exemplo. Antes de me frustrar com o processo, eu fui primeiro entender a jornada que os founders viviam e o que era minimamente um funil de fundraising para eu poder calibrar as minhas expectativas. Então a gente vai ouvir, eu não vou saber dizer as taxas de conversão aqui, mas vai ser muito comum um empreendedor que vai dizer, poxa, precisei falar com 50 fundos para receber 3 term sheets e fechar um investidor, né? Então, sounds like a funil aqui. Quando comecei a ouvir os meus primeiros nãos, eu falei, poxa, eu ainda tenho bastante pista para queimar até, enfim, bater esse funil. E eu acho que de todo não que você escuta, você tem uma oportunidade de aprendizado também, né? Então, eu acho que em especial no processo de fundraising, os bons investidores, eles dão feedbacks. Os excelentes investidores dão feedbacks precisos, que realmente você leva uma pancada e aí você volta para a prancheta para pensar. Porque feedback leviano também não é difícil de dar, né? Falar, pô, achei o tamanho do mercado pequeno. Tá, o que eu faço com isso, né? Agora, quando o cara realmente debruça com você e fala, cara, eu acho que você precisa fazer esses ajustes aqui, você vai aumentar muito a tua probabilidade de captar, aí realmente você tem uma informação que você consegue trabalhar. Então, esse tipo de não te torna melhor.
Eventualmente não era o que você queria ouvir na hora, mas certamente ele te ajuda a se tornar melhor. Mas no fim do dia, lidar com rejeição é quase que adicionar um pouco de lamento no repositório emocional, assim. É uma coisa que se torna um pouco cotidiano na vida de alguém que está vendendo o tempo todo. Eu acho que sim, e eu acho que a gente tem que saber capitular. Essa é a minha opinião pessoal. Foram poucas as rejeições que me abalaram, cara. Eu posso dizer que talvez na minha jornada pela Humper tiveram 2 ou 3 vezes que eu tomei um não que era um não que eu realmente não gostaria, que eu contava com o fato de dar certo. E aí eu precisei replanejar um pouco a minha rota, porque talvez eu já tinha criado uma expectativa muito grande e já estava contando com o sim. E aí eu tive que lidar comigo mesmo, e depois tudo bem também. Depois eu vi que o destino não era aquele e paciência. E eu nem ia entrar nesse assunto nesse momento, mas acho que uma coisa que eu percebo sobre você, Ricardo, é que você é muito disciplinado. Então, desde quando você fundou a Humper? 2017. Então, você fundou em 2017, tem 7 anos de trajetória. E são 7 anos de empresa e todos os dias você está showing up, seja em redes sociais, seja como gestor, seja para o seu próprio cuidado pessoal, academia. E da onde vem essa disciplina e o que você pode ensinar sobre o que você aprendeu sobre disciplina? Boa. Pois é, cara, eu tive talvez uma compreensão cedo na minha vida do que eram minhas fortalezas e as minhas fraquezas. E organização, disciplina não estava entre as minhas fortalezas e eu precisei ser intencional em buscar, né? A jornada de empreender, de gerir, ela é pouco permissiva, ela te cobra um preço muito alto quando você não domina algumas coisas, né? Então, coisas que para mim me é mais natural, ser comunicador, ser criativo, já é assim, porra, desde a época da escola eu já ouvia de professores, de amigos que iam até falar, pô, acho que você tinha que ir pro teatro, você tinha que fazer alguma coisa, vai trabalhar com coisa, não vai se aventurar em certas coisas que não é o teu campo, vai trabalhar. Então já tinha um pouco desse estereótipo. Quando eu decidi empreender, eu vi que o preço de ser desorganizado, de fazer as coisas de qualquer jeito, era um preço muito alto. Sobre disciplina pessoal, que eu acho que te possibilita conseguir ter longevidade na jornada, que é você ir aprendendo a equilibrar mais a vida, né? Eu precisei aprender um pouco mais a duras custas, porque na primeira empresa eu já era bem organizado e eu já era disciplinado com o trabalho, do ponto de vista de cumprir prazo, de executar o combinado. Mas eu era pouco sofisticado em como que eu administrava o resto das esferas da minha vida, né? Então eu já tinha família, eu precisava naturalmente me cuidar como todo mundo, mas eu colocava muito essas coisas de lado. E eu vivi uns bons anos, cara, comendo na hora que dava, dormindo muito pouco, trabalhando 15, 17 horas por dia para entregar, achando que eu era o super-homem, achando que, pô, sou novão ainda, sabe? Tava entre 25 e 30 anos, porra, não vai vir nenhuma conta. Você já era pai na época? Eu já era pai, eu já tinha um filho. E cedo eu vi que o boleto chega, né, cara? Eu comecei a ter algumas questões, nada muito grave, mas eu comecei a ter questões de saúde numa idade que não fazia muito sentido. E aí, quando eu tive a oportunidade de empreender pela segunda vez, eu repactuei algumas coisas na minha vida e também só para ficar alinhado para quem está nos ouvindo, eu não empreendi pela segunda vez num pós-exit, assim, eu não tive um sabático para fazer uma reflexão. Eu emendei uma coisa na outra durante um bom período da minha vida. Eu vivia as duas jornadas ao mesmo tempo, que eu precisava prestar serviço para me pagar e a Humper era meio que o meu projeto para o futuro. Mas quando ficou claro para mim que a Humper ia ser a minha próxima jornada, eu falei, poxa, nessa próxima jornada eu não posso cometer os erros da anterior, tanto no CNPJ quanto na minha vida pessoal. E um deles foi não colocar de lado questões como saúde. Eu precisei resgatar coisas que jovem eu fazia, né? Falar, pô, eu me sentia tão bem quando eu fazia esporte. Eu já tinha vivido uma jornada de me alimentar bem, de dormir bem. Então eu me conheci em alta potência e depois eu me vi em baixa potência empreendendo. E eu decidi fazer escolhas diferentes na Humper. E aí eu descobri, pô, quando a gente fala parece tão óbvio, mas quando a gente tá vivendo na pele a gente não repara, que muitas vezes a gente trabalhar 15 horas por dia depois encontra o próprio negócio. Dormir 5 horas por dia porque você trabalhou muito não vai fazer bem para o negócio. E às vezes uma jornada de 8 horas bem trabalhadas, de 6 horas bem trabalhada, porque você dormiu bem, você se exercitou,
você está se alimentando bem, você tem horário para fazer essas coisas, faz muito melhor para a empresa, principalmente quando você lidera a gente, porque tua disposição, o teu humor, quando você está bem, você é luz para onde você chega. Quando você está mal, é o contrário disso. Então é muito difícil você construir algo relevante ou algo que faz o bem se você não está bem. E aí eu entendi, depois que você cria um arquétipo na sua vida, ou um framework, chame como quiser, de disciplina, de coisas que dão certo, fica um pouco mais fácil de empilhar algumas coisas, né? Então, eventualmente as pessoas perguntam, pô, mas se você é CEO da Hamper, né? Imagino que não é uma jornada simples, deve ter complexidade lá dentro, e você consegue ainda assim publicar todo dia no LinkedIn. Deve ter alguém que escreve por você, ou... Na verdade, eu que escrevo, porque eu gosto de... Eu tenho um preciosismo, eu acho que para ser relevante dentro do que é o meu objetivo na rede, eu não vou conseguir passar para alguém. Mas quando você já se organizou para ir para academia todo dia, preparar suas refeições todo dia, empilhar mais o escrever para o LinkedIn todo dia, é só mais um hábito ali que eu empilho dentro. É lógico que o dia tem 24 horas como todos os outros, eu vou precisar abrir mão de alguma outra coisa. Então, talvez eu reduzir uma hora que eu estaria em alguma reunião que eu precisei sair para ter esse tempo. Tem que deduzir de algum lugar, mas fica muito mais fácil quando você já tem hábitos estabelecidos, você empilhar novos hábitos. Você tem uma frase que me marcou, que você falou agora, que é: o preço da desorganização é muito alto. Uhum. Se aqui fosse uma mentoria e eu fosse o desorganizado da história, por onde você começaria a se organizar? Tá, vamos lá. Vamos começar pelo porquê, né? Primeiro é importante entender porquê, né? Faz sentido a gente se organizar. Eu acho que existem... A gente está sempre permeando, principalmente se a gente empreende, né? Entre caos e ordem, né? E tá tudo bem a gente pendular entre essas coisas. Porque em momentos de caos, vem uma epifania, vem boas ideias, você se permite. Nem sempre dentro da rotina você consegue se ceder e criar algo, porque a sua visão ela tende a estar mais fechada. Por outro lado, quando é o momento de acelerar, tipo assim, agora eu encontrei, eu já sei o que é o meu ponto B. Eu preciso ir do ponto A ao ponto B o mais rápido que eu puder, ou da forma mais eficiente que eu puder. Para mim, aí entra organização e disciplina, porque toda distração, todo desvio que você fizer, você está desviando daquilo mesmo que você se comprometeu. E uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a se organizar ou a criar bons hábitos é encontrar alguma coisa que é um hábito âncora, vamos dizer assim, né? O que, sei, para mim... O hábito âncora é eu preciso treinar todo dia de manhã, cara. Se a primeira atividade que eu fizer no dia, tirando coisas, né? Precisa fazer rapidinho em casa, tipo, tomar um café preto, ir ao banheiro, fazer as coisas... Né? Mas como grande atividade, a primeira coisa que eu faço no dia é treinar. E isso já vai encadear uma série de outras coisas do meu dia que eu vou fazer direito. Ao passo que se eu não treinar é que nem cortar o bigode do gato, sabe? É um dia que eu passo batendo a cabeça na parede, um pouco perdido dentro da minha agenda, porque eu perdi aquela coisa que meio que é a base do meu dia, sabe? E não é só o exercício em si, pode ter a ver, pode ser a endorfina, pode ser uma porção de coisa, mas talvez é uma mensagem que você manda pro cérebro assim, de que assim, cara, hoje eu não tô para perder, hoje eu vou bater a agenda cravada com o que eu me comprometi a fazer. E aí depois que você roda esse ciclo algumas vezes... E não é fácil, porque hábito bom, organização, não é uma coisa que paga o dividendo no dia seguinte, a não ser o bem-estar de você ter cumprido a sua agenda. Mas quando você começa a perceber o progresso que você está fazendo, e quando você tira aquele sentimento ruim, porque, cara, protelar te gera um sentimento ruim. Te deixa num conforto momentâneo ali, mas ele, né, você termina o dia... Ou quando você fica perdido na agenda, o sentimento é péssimo. Quando você trabalha e não sai do lugar, é que nem você ficar no meio da piscina se debatendo. Fala, cara, eu me debati o dia inteiro e não cheguei na margem. Quando você se organiza e cumpre, e você chega onde você traçou, o sentimento que você vai para casa, o sentimento que você vai dormir, ele é completamente diferente. Aí você aprende a se viciar. E depois que você se conhece em alta potência, você não se aceita mais abaixo disso. É lógico que a gente é ser humano. Tem dia que eu piso fora da risca, tem dia que eu bebo num dia, no dia seguinte eu dou uma desanimada de cumprir 100%, mas eu consigo rapidamente voltar para o que é o meu prumo depois, quando a gente já solidificou, né, esses hábitos. É curioso, porque teve um episódio do Sunday Drops que eu recebi o Rafa Velar. E o Rafa é outra pessoa que
hiper mega criativa também. E ele fala, justamente, eu acho que ele traz o mesmo argumento do hábito âncora como a forma que ele consegue se focar, porque eu acho que ele é uma pessoa talvez que nasceu mais com o lado da criatividade do que da organização e disciplina. E hoje ele é um cara mega disciplinado, já fez alguns Ironmans, mas a base dele é justamente esse hábito âncora. E, cara, eu tenho algumas perguntas sobre B2B Sales, Claro. mas eu acho que para a gente começar vai ser interessante você comentar brevemente sobre o que faz a sua empresa. Bora. Vamos lá. A Hamper, ela é uma empresa que ela nasceu para automatizar a jornada de prospecção B2B. De forma geral, eu tinha uma agência especializada em geração de demanda para o B2B e eu testava todos os canais pelos meus clientes. Eu fazia mídia paga, eu fazia conteúdo e eu ficava muito intrigado quando eu visitava um cliente e eu achava que os meus canais de geração de leads eram o que mais aportava receita e eu descobria que o cliente tinha alguma coisa de prospecção ali dentro no mocó. Assim, eu era vendedor que ligava ou tinha um telemarketingzinho assim. E eu falava, cara, não é possível. Porque eu era muito puritano do marketing digital. Assim, eu falava, cara, mas não é possível. E quando eu ia entender a jornada de prospecção, era tudo feito de qualquer jeito, mas dava algum resultado. E eu já tinha uma mentalidade de buscar alguma coisa para produtizar, né? E, curiosamente, não foi dentro do que era a minha área de atuação, que era marketing digital, foi numa adjacência. Eu vi que tinha espaço para criar um software de prospecção, que até então existiam algumas iniciativas fora do Brasil, mas não existiam aqui. Foi até interessante como jornada de empreendedor, eu fiz um depara que funciona em muitos mercados, eu vi que tinham players em estágio de Series A, a gente poderia assumir que naquele momento o mercado norte-americano estava uns 5 anos na frente do mercado aqui. Eu estava vendo os players que surgiram há 3 anos atrás lá, já estavam numa jornada de VC. Eu falei, cara, eu acho que isso vai vir para cá em algum momento. É a famosa frase do Martin Scobbari. No Brasil, a gente tem a oportunidade de ler o Jornal da Manhã. É verdade. Só queria fazer esse parênteses que a galera que escuta o Sunday Drop sabe que eu sempre falo isso. Eu conheço essa você falando. É isso, quer ver o futuro, né? Dá uma olhada no que está acontecendo lá fora. Não dá para fazer um depara, né? Tem que saber tropicalizar. E ali a gente, quando começou a Hamper também, foi o momento acertado, porque daí o Predictable Revenue, que foi meio que a primeira tese, assim, foi traduzida, veio para cá, receita previsível, Aaron Ross no Brasil realmente colou, assim, a metodologia aqui. E essa cola foi uma primeira onda, assim, para a Hamper, porque a gente realmente se preparou para se posicionar dentro dessa categoria. Eventualmente a gente liderou essa categoria no Brasil até mais ou menos 2020. Enfim, veio pandemia, a gente precisou priorizar algumas coisas. Em 2021 eu fiz uma nova rodada já com uma tese, os novos investidores chegando. Eu, como empreendedor, já tinha uma suspeita de que assim, a gente chegou, acho que naquele estágio, sei lá, 10 milhões de ARR. Talvez dê para dar um double down nessa categoria, mas não cabe um player 5 vezes maior, 10 vezes maior, que é o que o investidor naquele estágio esperaria. A gente precisaria olhar para algumas adjacências e tinham coisas óbvias na nossa jornada, do tipo, alguns clientes que a gente vendia já falavam, mas vocês não têm o CRM também? Porque daí já me facilitaria a vida. Ou você tem uma jornada paralela, quem está fazendo outbound muitas vezes também faz inbound, você tem uma sinergia entre essas coisas. E após essa rodada seed, o plano primário era fazer um desenvolvimento orgânico. Depois a gente viu que, cara, criar um CRM do zero talvez não faça tanto sentido. É mais fácil a gente achar alguém que está num momento que faça sentido ser incorporado. E a gente fez 2 M&As e aí a gente vem para o momento atual da Hamper. Hoje a gente consegue fazer a jornada completa de uma empresa B2B, do momento que o lead é originado até a venda ser concluída, né? Não dá para falar que a gente faz a jornada completa de revenue, porque a gente não atua na área após venda realizada ali em Customer Success ou Customer Support, mas do lead ao fechamento a gente tem stack para resolver a dor de uma empresa de pequeno a médio porte tranquilamente. E você foi muito corajoso em executar a estratégia de M&A no momento de Série A, que a empresa ainda está um pouco mais imatura, né? E eu queria escutar os aprendizados dessa experiência. Acho que o corajoso, às vezes ter um pouco de ingenuidade até ajuda em algumas coisas, né? Porque eu suspeitava que ia ser um desafio, até pessoal para mim mesmo, como empreendedor, como CEO da empresa. Mas se mostrou um desafio maior, né? Você tem razão quando você fala fazer M&A em early stage é um pouco menos ortodoxo, né? A gente vê menos casos e eu acho que tem sentido, né? Talvez o maior desafio que eu vivi, que por conseguinte gerou os maiores aprendizados,
foi num primeiro momento ter ficado com uma governança e uma estrutura organizacional muito mais complexa do que o estágio pede, o que tira a agilidade, tá certo? Quando você é uma empresa early stage e você encontra product market fit, 9 dos 10 teóricos aí que a gente segue vão dizer assim, cara, essa é a hora de você acelerar, entendeu? É encontrar as métricas ali de growth, né? Porra, ramp up time, onde eu trago lead, CAC, acelerar com uma máquina saudável. Só que quando você adiciona muitas variáveis e torna muito complexo, você perde essa previsibilidade do acelerar. Então, eu já era uma empresa que tinha product market fit em uma categoria, mas eu entrei em outras duas que eu não tinha. E eu era líder numa categoria, eu sabia performar enquanto líder em uma categoria. Eu entrei em duas que eu não era nem o segundo nem o terceiro colocado nessas categorias. E isso falando da porta para fora. Da porta para dentro, eu era uma empresa pré-série A, com um conselho com investidores, meio que um comitê interno com sócios das empresas que eu tinha adquirido, uma diretoria, uma gestão média. Então, como CEO, eu ficava pipocando entre compromissos, assim, com uma agenda que talvez faria sentido para um CEO de série B ou série C. E o quanto que isso não tirou a agilidade da empresa naquele momento, né? Então, eu acho que eu consegui tirar muito aprendizado, mas eu levei um bom tempo para emergir, né? Até te comentou um pouco, e a gente pode explorar mais se fizer sentido. Nesses últimos meses, eu voltei a me dedicar para uma jornada um pouco mais da porta para fora e me dedicar ali a LinkedIn, criei um canal de YouTube, tenho um podcast. E eu não estava fazendo isso antes porque eu não gosto ou porque eu não vejo valor, muito pelo contrário. Mas é que a minha atribuição como CEO da porta para dentro ficou muito forte. Eu virei o CEO da governança, né? De estruturar processos internos e resolver problemas, apagar incêndios. E isso me tirou a agenda, me tirou banda cognitiva de fazer qualquer coisa da porta para fora. Uma empresa como a minha é muito energizada por um founder atuante, se posicionando publicamente, né? A minha carreira foi em marketing, então acho que a área que eu mais energizo é marketing. Ao passo que eu fui resolver problemas de operação, problemas de governança, ou que eu saí de marketing, a gente desacelerou muitas coisas na Humper. Então, só para tentar fechar, a resposta está ficando muito longa, eu acho que a gente deu um salto bastante importante do ponto de vista de produto, aumentamos portfólio, aumentamos mercado endereçável, pagamos um preço alto do ponto de vista de governança e etc., mas principalmente desenergizou um pouco o crescimento durante uma janela de 1 a 2 anos, enquanto a gente teve que primeiro se organizar, definitivamente não era o momento de pisar no acelerador, porque a empresa não estava estruturada para isso, para depois conseguir emergir agora. Talvez agora eu estou no melhor dos cenários, porque eu tenho as sinergias dos produtos, que era o objetivo dos M&As, eu tenho os aprendizados que esse tempo na caverna ali me gerou, e hoje eu consegui voltar a energizar a marca da porta para fora, né? Então acho que hoje a gente volta num bom momento. É porque no fim do dia, hoje você é um player vertical, que imagino que tem um ticket médio muito maior, porque você tem uma cadeia de produtos que resolve o problema como um todo, né? Uhum. Tem mais possibilidade de expandir dentro do cliente, um pouco menos dependente só de aquisição, que a gente era muito viciados no passado. A primeira vez que eu ouvi falar da Humper foi no final de 2019, talvez, começo de 2020, pré-pandemia. Uhum. E vocês estavam organizando um evento. Sim. Que eu não sei qual era o nome do evento. É o Ramp Up Tour. Eu não sei se vocês têm ainda. Mas, de certa forma, um evento é uma estratégia inbound. Isso vai gerar algo que gera valor para os seus clientes, gera valor para a comunidade, e isso de alguma forma vai aumentar a sua retenção, vai aumentar a sua aquisição de clientes. Uhum. E hoje, além das outras coisas que vocês fazem, vocês têm uma nova iniciativa de inbound, que é o Founder-Led Growth, que é o fato de você estar no LinkedIn postando, compartilhando conteúdo, criando e-books. Ainda é o inbound, mas é outra categoria. Sim. Eu queria te escutar sobre Founder-Led Growth, sobre LinkedIn, sobre você se posicionando, você criando um canal de YouTube, quais são os aprendizados e o quanto você acredita que isso daqui é a nova forma de inbound? Legal. Boa, vamos lá, cara. Eu nem sei se eu enquadraria dentro de inbound, mas acho que vem menos ao caso. Você pegou tanto a forma aqui, né? Eu acho que vem numa etapa antes de construção da marca, do posicionamento, que vai acabar energizando o inbound, sim, porque daí você vai aumentar a probabilidade de alguém te procurar depois, né? Eu também não classificava como inbound. Aí até recentemente eu gravei um podcast com o Mineiro, da RD, e aí eu perguntei para ele, falei assim, pô, Mineiro, mas se você olhar o caso da RD, se você olhar a forma como ela cresceu, que era através
principalmente de SEO, de blog, desse inbound content, isso não se aplica mais ao mundo de hoje. E ele falou assim, cara, você tá errado. Você publicar no LinkedIn é uma nova forma de inbound. De certa forma, você está gerando conteúdo que, de alguma forma, pode vir a ser convertido lá na frente. Mas só trazendo esse parênteses. Faz muito sentido, né? É o arquétipo de você atrair cliente extrapolado, né? Talvez um pouco como a banda tocava 5, 10 anos atrás. Aí, cria um blog. A partir do blog... E por que o blog? Porque estava todo mundo buscando no Google, o blog indexa bem no Google. Quanto mais artigos você escrever, mais você pega a cauda longa de pesquisa. Aí você traz esse volume de gente para um site, vai converter, pega esse arquétipo que eu descrevi e replica ele em outras jornadas. Hoje a gente consegue trabalhar com múltiplas jornadas. Tipo, no lugar de ter uma landing page, que seria um ponto de conversão, por que você não faz um evento? E aí, ao invés de jogar a galera para a landing page, joga a galera para um evento. Se isso fizer sentido para o teu modelo de negócios, por que não? Eu tive a oportunidade de viver esses momentos que eu estava contando da Hamper, né? Então, acho que você conheceu a Hamper num momento importante. De 2017 a 2019, eu consegui ser um founder muito atuante no mercado, porque a operação ela era pouco complexa. Ela demandava de mim, mas eu conseguia estar um tempo dentro de casa e um tempo fora. E meio que empiricamente, eu tive a intenção de me posicionar como uma autoridade, mas eu tive menos a intenção no como. Eu fui abraçando as oportunidades que foram aparecendo. Então, eu recebia convite para palestrar, eu ia. Depois eu fui vendo que isso dava bom e aí eu fui sendo mais intencional em construir uma agenda aplicada para isso. Eu comecei a dar aula na época no Gama Academy, que formava vendedores. Então, eu fui formando uma agenda enquanto founder. Não se falava em founder-led growth nessa época, mas muito propositiva a desenvolver mercado. Até porque eu não estava sozinho nesse mercado, eu tinha outros players com founders competentes, fazendo uma jornada parecida também, se posicionando. Falei, poxa, eu não vou deixar essa bola quicando, vou chutar eu. E a minha cabeça de ter vindo de marketing, eu sempre tive uma certa orientação por construir uma marca, uma marca conhecida, saber o valor de... Eu brinco que a vida do vendedor que trabalha na marca mais conhecida é muito mais fácil do que trabalha no segundo colocado. Porque quando você trabalha no segundo colocado da sua categoria, todo mundo te compara com o primeiro. Quando você é o primeiro, você é o primeiro. É muito mais fácil vender quando você é a marca mais forte. Então, eu fui intencional nisso na Hamper e fui descobrindo um pouco o como ao longo da jornada. Corta para pandemia, aí eu tive cisão com co-founder, depois eu tive rodada seed, depois eu tive M&As. Então, eu fui tendo eventos a cada 6 meses ali na Hamper que me internalizavam muito. E eu perdi essa componente de ser um founder ativo no mercado, talvez de 2021, 2022, 2023. E agora em 2024 eu voltei, eu precisei naturalmente me atualizar em relação a como a banda toca, porque no mundo pós-pandemia dá para aproveitar os arquétipos que a gente discutiu, mas os canais são completamente diferentes, a forma de se posicionar, a mensagem é tudo diferente. E eu comecei uma nova jornada esse ano, através da marca Rampap, né? Eu esqueci de comentar uma coisa importante. Naquela época que eu me dedicava muito, a gente criou um evento itinerante. A gente rodou o Brasil inteiro 2 vezes e a gente terminou no final de 2019, provavelmente onde você ouviu falar da gente, com um evento para 1.000 pessoas aqui em São Paulo. Já era um evento de uma escala maior. E o plano era ir dando double down ano a ano. Era algo meio RD Station, como fazer um mega evento, fazer algumas viagens. Eles tinham On the Road. Isso. Que era um playbook que muita gente tentou aplicar na época. A gente, cara, isso caiu como uma luva, assim, pra gente. Porque é um mercado muito fértil pra educação, né? A gente entendeu que se a gente ficasse só dali do nosso escritório tentando distribuir software Brasil afora, a curva de adoção ia ser muito menor do que se a gente desse a cara a tapa e falar, cara, dá pra educar à distância com blog post, YouTube e tudo mais, mas se a gente ir lá e contar e passar um dia com a galera, a gente acelera essa curva. By the way, a gente vai ser muito mais lembrado do que quem está tentando fazer isso só no online. E eu tive que reaprender, né? Eu tive que entender como a banda está tocando hoje. Eu errei muito antes de acertar. Eu fui por um caminho, primeiro, de olhar para Instagram, fiz um desvio, errei um bocado antes de começar a acertar. Num determinado momento, já um pouco frustrado com o resultado. Vamos entender que 2024, agora eu já estava dedicado nessa jornada. Os primeiros 6 meses eu só errei.
Eu fui por Instagram e fui por caminhos, cara, que a gente perdeu tempo e dinheiro. Tenta estruturar os erros, porque eu imagino que tem muita gente que tá aqui ouvindo que tá louco para saber quais foram os erros e depois saber quais foram os acertos. Claro, vamos lá. Se a gente pegar caras que estão grandes no digital hoje em dia, boa parte tá no Instagram, tá? Fato. Fato. Só que entrar no jogo hoje... muita gente que está grande hoje não começou hoje, naturalmente. Teve muito uma questão de timing ali. Muita gente que acertou o timing no começo da pandemia. Ou quem já era subcelebridade na PF e aí soube capitalizar em cima do Instagram, ficou grande. Quando você pega a minha conta do Instagram é anônima, 1.000 pessoas, 1.500 seguidores, assim, você rampar essa conta do zero, nossa, cara, hoje em dia, com a quantidade de gente que tá colocando energia no Instagram, esse é um canal que você vai disputar atenção com o que os amigos da pessoa publica, com o que os influenciadores de várias categorias, fitness, de maquiagem, publicam, com os da sua categoria, de empreendedor, etc., com rios, com entretenimento. Cara, é muito difícil. É um feed muito custoso de você estar ali, né? E eu demorei para cair a ficha. Eu tentei fazer o play, conforme me manda a cartilha. Pô, faz rios. Eu tenho podcast tem um tempo. Pô, gera corte no podcast. Porque corte, cara, talvez há 2 anos atrás. Eu sinto que eu cheguei atrasado em todas essas coisas, né? E nada tava gerando resultado. E me marcou muito, que eu acho que eu comecei em janeiro a publicar todo dia stories, reels, cortes, cara, no meio do ano eu não tinha ganhado, sabe, 50 seguidores. Eu falei, cara, não adianta plantar aqui. Também não é tanto a minha, a gente pegou ali uma consultoria boa que deu orientações que a gente não seguiu. As orientações eram boas e talvez funcionaria. Mas era quase que um play de Pablo Marçal, assim, né? De plantar polêmica. E eu falei, cara, não... Eu consulto o meu gut e não é isso que eu me vejo fazendo, sabe? E é muito, muito curioso, assim, que no meio do ano eu fiz uma reflexão, eu tava planilhando alguns caras de Instagram, e aí eu pegava o Instagram e pegava outras redes também, do mesmo cara. Instagram, YouTube, LinkedIn. Aí quando eu me comparei com essa galera, eu era quase nada no Instagram, 0 no YouTube, mas no LinkedIn eu tinha 20 e poucos mil seguidores. Eu falei, cara... O que eu tô fazendo no Instagram? Eu já tenho um terreno adubado aqui no LinkedIn. Aí foi um shift muito rápido na minha cabeça de... Cara, a pouca energia que eu tinha colocado no LinkedIn até aqui gerava fruto, tipo, muito indisciplinadamente. Eu publicava alguma coisa no LinkedIn, batia 1000 interações, sabe? Pô, cara, o que eu tô tentando fazer em outro lugar? O meu habitat é aqui, né? E aí eu peguei o play, que eu já estava publicando todo dia, então eu já estava, vamos dizer assim, disciplinado para fazer isso. Quando eu converti essa energia para o LinkedIn, cara, começou a acontecer muito mais rápido, né? Eu comecei a, de fato, publicar todo dia. Para mim é muito mais fácil, porque eu me dou melhor com conteúdo por escrito, com diagrama, etc., do que filmando minha própria um conteúdo cara. mais profundo, né? Então, o Instagram, de certa forma, você tem que ir para um conteúdo mais raso. Sim. E no LinkedIn, talvez... Ser conhecido não significa converter. Tem muita gente que tem 500 mil seguidores, mas isso não muda o quanto você respeita ela ou você não respeita. Perfeito. Porque, de certa forma, eu sinto que todo conteúdo ou ele traz entretenimento, ou ele informa, ou ele educa. Então, Perfeito. E no Instagram é um espaço, acho que é pouco de educação. E eu sinto que o seu trabalho é muito tentando educar. Quais são as melhores práticas, como fazer, como criar um time de vendas, quais são os desafios que você vai encontrar. Então, acho que tem esse fit gigantesco com o LinkedIn e eu espero que com o YouTube também, né? A gente... eu acho que a gente toca assim, talvez no que é um pouco do cerne da estratégia atual, né? Eu acho que construir uma audiência nova no YouTube agora é tão difícil ou mais do que no Instagram. Porque daí tudo que eu falei sobre o Instagram se aplica para o YouTube. Você está disputando com entretenimento, você está disputando com o Cariani, você está disputando com o Primo Rico. Uma galera enorme, que é relevante, que faz um trabalho bem feito, que está lá na frente. Você não está só disputando com o seu concorrente direto, que é tão irrelevante quanto você, by the way, no YouTube, né? Então você disputa atenção com muita gente. Eu vi que construir uma audiência do zero ali ia ser muito penoso. E aí eu decidi plantar no LinkedIn. E eu tô no momento de aprender, não é tão óbvio quanto parece quando você faz no desenho, né? Tipo, eu vou construir uma audiência no LinkedIn e vou conseguir ir transferindo essa audiência para um canal de conteúdo mais profundo, que seria o YouTube. Na prática ainda acontece pouco, mas mesmo no Pinga Pinga, o canal que eu comecei, sei lá, 4 meses atrás, deve ter uns 350 seguidores. É nada ainda, mas
tá movimentando. Tá? Então eu tenho assim, hoje, momento presente, o LinkedIn já me gera algum recall. Vamos dizer assim, eu aprendi a completar um pouco da jornada do LinkedIn para não ficar só gerando espuma. Eu não acho que o LinkedIn é um bom canal para você fazer CTA de levantada de mão para produto, mas você pode construir uma jornada um pouco mais longa. Então eu tenho feito conteúdo no formato de LinkedIn Post mesmo, depois eu condenso esses conteúdos num material mais profundo, que daí a galera pede para baixar, converte em lead. Aí com o lead eu recorto que é o meu ICP, aí SDR prospecta, vai para a pipeline de vendedor e vira receita. Então, está gerando venda? Está começando a gerar venda. Então aí é uma jornada mais longa do que um cara só... Não é o arrasta para cima e faz um checkout numa landing page persuasiva, você vê que tem um rolê, mas é o meu... É o dia a dia da Humper desde sempre, é o que os meus softwares fazem, né? Só adaptando ao meio. Nessa jornada eu uso muito o meu próprio produto, porque a landing page que eu boto material é no meu produto de marketing. Aí o meu SDR vai prospectar, vai para o produto. Então é business as usual para mim, fazer uma jornada como essa. Eu não sei, assim, de vez em quando eu converso com outras pessoas que têm outras redes sociais relevantes, tipo, eu converso com um amigo que tem muitos seguidores no Instagram ou em outra rede, e eu tenho uma percepção, eu falo assim, não, no LinkedIn eu entendo mais ou menos como funciona, como as coisas acontecem. E aí o outro lado, de vez em quando eu me pergunto se o LinkedIn ele está muito aberto, ou seja, se tem uma oportunidade gigantesca ainda de capturar por lá. E também eu fico sempre pensando quando é que vai saturar, porque todo canal, acho que você vive isso, vai saturar uma hora. Sem dúvidas. Eu acho que o LinkedIn ele desvia um pouco dos outros assuntos que eu comentei que as outras redes têm, né? Ele é mais... As outras redes têm também conteúdo profissional, mas o LinkedIn só tem, ou pelo menos só deveria ter conteúdo profissional. Não tem muito pouco conteúdo de entretenimento, né? Então você fecha muito mais. Você não está disputando com o Reels de cachorrinho engraçado e nem com o Muso Fitness da vez. Você está disputando com gente que está falando sobre... E o algoritmo dele é inteligente. A timeline dele... Ela vai ficando mais relevante para você de acordo com o assunto, os assuntos que te interessam e as pessoas que te interessam. Então, me parece um algoritmo menos difícil de você debugar, ao ponto de que eu não sou um cara, vamos dizer assim, nativamente digital, do ponto de vista de um cara grande, que sabe construir audiência. Eu não levei tanto tempo, não me considero ainda um especialista, mas ainda de forma empírica... Eu não levei tanto tempo para ir acertando o mecanismo, mas eu acho que eu estou disputando atenção com menos gente do que em outras redes. Com certeza. Galera, 2025, quadro novo aqui no Sunday Drops. Eu imprimi alguns tweets que eu acho que são relevantes e eu quero escutar os comentários boa. do Ricardo. Ricardo, aqui é um tweet do Startup Archive e ele é do VP de Growth do Facebook, que ele fala assim: retenção é a coisa mais importante para o crescimento de uma empresa. Você concorda? Você acha que é mais importante que a aquisição? Eu concordo, a gente só tem que adaptar para o estágio da empresa. Porque eu acho que até Product Market Fit, vou me apropriar disso, que eu sei que é um assunto que você fala muito bem, né, sobre jornada pré e pós Product Market Fit, então eu vou me apropriar um pouco disso. Eu acho que até PMF, bicho, é vender, 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 cara. É acertar canal de aquisição e modelo de venda. Até porque você não tem muito o que reter. A base de clientes é irrelevante. Eu me lembro nos primeiros anos da Humper, cada mês de venda era uma porrada no crescimento na veia, porque a base de clientes era muito pequena. A gente quase que... O volume de novas vendas era 1/3 do que tinha na base. Então, nesse momento, retenção não é importante. Mas tem uma questão perversa aqui, porque quanto mais viciado... Quanto mais tempo você for viciado em venda, mais tempo você vai olhar para retenção. E mais difícil e custoso vai ser corrigir isso lá na frente. Então eu falo por conhecimento de causa. Nós somos viciados em venda, que é a nossa zona de potência. Pô, a Humper é uma empresa de venda, né? E a gente incorporou isso muito forte na cultura da empresa. A gente foi olhar para net retention, churn, com a devida cohorts de clientes, com a devida atenção, a empresa já estava madura, né? Então... Para terminar de responder, eu acho que a empresa atingindo o Product Market Fit ou qualquer outro índice de maturidade, ela tem que começar a olhar para a retenção, porque sim, é muito mais fácil você plantar na base, mais fácil, mais barato você plantar na base do que você estar sempre viciado em adquirir cliente. E eu acho que nessa jornada que a gente viveu nos últimos anos, que quem estava nadando pelado ficou escancarado, quem estava anabolizando o crescimento com CAC... na cortada de novos investimentos, a empresa eventualmente não para em pé. Quem tem um net retention
positivo, pode ter sofrido impacto porque talvez tenha um pouco menos de infusão de novos clientes ou de grana externa, mas a empresa não tá comprometida. De certa forma, as empresas que mais têm a capacidade de exponencializar são empresas que têm um time de vendas incrível, mas também tem que ter uma retenção incrível. Eu acho que é o compound, a soma dos dois que acabam levando a uma curva exponencial de crescimento, talvez. E para gerar esse compound, né, a retenção ela é mais complexa do que a venda, não dá para negar. Né? Para você ter uma venda forte, são menos variáveis. Né? Você encontrar um bom canal de geração de leads e construir um bom processo comercial, você tende já a vender bem. Retenção, cara, é um conjunto de excelência no atendimento, no produto. Cara, qualquer desvio, venda torta resulta em baixa retenção. Produto com defeito ou produto desencaixado entre expectativa e realidade, atendimento né, mal resolvido vai gerar problema de retenção. Então, meio que é como se a retenção fosse a nota geral da empresa, né? Qualquer problema que a empresa tem, a curva do rio é a retenção. A sustentabilidade da empresa vem da retenção. Assim. Se a empresa vai viver ou não, depende dela ter um bom produto. Aqui, imagina um restaurante. Você tem um influenciador que, por acaso, é dono também, ele vai conseguir trazer uma porrada de gente, mas se a comida não for boa, não vai se traduzir... Perfeito. Ótima analogia. Vamos lá. Segundo tweet, aqui é um hot take. O cargo de Head de Growth vai ser o mais importante das empresas early stage em alguns anos. Produto e software de cada vertical estão se tornando cada vez mais comoditizados, dado a habilidade de engenharia mais baratas. E com AI, com offshore talent, você pode criar um software que vai custar talvez $5 mil em vez de $50 mil. Com isso, tudo vai ficar muito parecido e a capacidade de vender e de se destacar vai ser cada vez mais importante. Faz sentido para mim. Talvez o que ele se refere como growth é um pouco diferente do growth que a gente conhece um pouco no Brasil, que acabou ficando um termo meio... Né? Eu particularmente, não tenho um sentimento tão bom quando eu ouço falar assim, profissionais de growth, porque tem muita espuma nesse meio, só fazendo um disclaimer. Mas talvez o que ele está querendo dizer aqui no tweet tem até a ver com o que a gente estava falando um pouco no nosso warm-up aqui, aquela análise entre produto e distribuição, o que é mais forte. Eu acho que a gente já vive uma era onde claramente distribuição vai fazer mais diferença. Não do ponto de vista que distribuição compensa um produto ruim, mas é que o custo de desenvolvimento de produto vai se tornar cada vez mais baixo. Eu acho que a gente viu isso acontecer já na era do SaaS, porque com a AWS, vamos combinar, pôr uma aplicação MVP no ar já não era mais um negócio de outro mundo, o que era impeditivo até 2010, talvez ali a partir de 2012 começou a se tornar viável, tanto que, uma molecada, e eu fui um deles, mas a molecada da RD e tantos outros, botaram não estavam capitalizados, não eram executivos sênior de mercado e botaram uma aplicação no ar e construíram empresas relevantes porque o custo de tecnologia já tinha baixado. E aí, pegando alguns highlights do tweet, hoje com IA, com low code, com no code, você não precisa ter o que para mim era uma barreira de entrada, que era ter minimamente um time de desenvolvedores, ou que seja um desenvolvedor muito polivalente, conseguia fazer quase que uma aplicação completa. Hoje você consegue um cara de negócios que tem minimamente as regras claras e as regras claras de um produto e consegue prototipar ou criar um MVP funcional, alguma coisa para validar e depois sabe fazer bem feito o go-to-market disso, ele tem uma probabilidade muito maior de suceder do que um cara técnico que sabe codar muito bem e vai ficar 1 ano fazendo o produto perfeito, mas não sabe fazer o go-to-market depois. Esse cara que é um profissional GPS, que é meio que ele entender e conseguir comprovar que um caminho é melhor, um produto, uma feature, eu acho que o valor dele vai aumentar muito. Por isso que a palavra growth volta ao ponto aqui importante. O growth não é o growth marqueteiro brasileiro que entende de mídia de performance, de mídia paga. Aqui é o growth polivalente, é o cara que ele entende canal de aquisição, mas ele entende produto, ele entende retenção e ele consegue minimamente cobrir a jornada inteira numa primeira pernada, né? Porque se você parar para pensar até a origem do nome Growth Hacker, é um hacker. O hacker é alguém que busca uma simetria, que tenta encontrar algo que faça sentido. Então, acho que vai ser esse profissional que está buscando as simetrias. Perfeito. E, Ricardo, indo agora para o final do podcast, deixa eu pegar um gancho no que você falou agora. E como você falou um pouco de barreiras de entrada, né?
como na figura de gestor, CEO, founder, você enxerga, você pilota a sua empresa com a barreira de entrada, pelo menos de construção de software, sendo um pouco menor? Perigosa. Eu já vivo essa realidade desde que a Humper é Humper, né? Eu acho que eu encontro um concorrente novo da Humper uma vez por mês nos últimos 7 anos da empresa, né? Tanto competidores nacionais quanto de fora. Eu acho que a tendência agora é ter cada vez mais, né? Quem está entrando no mercado agora já não vai desenvolver no formato... Vamos dizer assim, a Humper, apesar de não ser uma empresa tão antiga, dá para dizer assim, o meu software é legado vis-a-vis quem está entrando agora com uma tecnologia nativamente de IA. Então, eu acho que empresas da minha geração vão ter que saber se a gente tem a vantagem de ter... tem base, o software legado ele agrega, eu não quero só pejorativo, porque existem funções que não se resolvem só com IA, mas a gente não vai ser nativamente de IA, né? A gente vai ter que passar um verniz ali no primeiro momento de IA e ir se transformando pouco a pouco, quase que numa metáfora de quem era cliente e servidor até 2010, precisou lançar a software versão web, que era meio que um verniz assim para entrar, e depois sasterizou de vez mesmo, entrou com um produto SaaS. Mas para mim, o moat, que é algo que você gosta de falar e fala bem, está na distribuição. Eu acho que eu não me assusto tanto com o menino nerd que está criando um agente de IA que faz a mesma coisa que o Humper faz, porque o risco de ele morrer na praia por não entender de distribuição é muito grande. O que pode me assustar pode ser a parceria desse nerd que criou o agente com alguém que tem influência, ou alguém que tem influência por conta da baixa barreira de entrada, desenvolver ali um no-code com o IA dele ou pagar alguém, que é um pouco do que a gente está vendo, o que pode quebrar a cadeia de valor no mercado de consumo hoje em dia. É o youtuber grande que consegue, terceirizar ali a produção de chocolate ou de que quer que seja e pôr o branding dele. Esse cara, ele quebra a banca, né? Então, eu acho que transportando isso para o B2B, não só para a minha realidade, eu acho que a ameaça está mais em quem já tem a distribuição, mas está mais ligado a ser um creator, um influenciador, e eventualmente entrar com o produto. Porque ele usa da influência e da audiência dele construída para distribuir um produto que, vamos dizer que a complexidade de desenvolver foi marginal. Quando isso começa a acontecer, eu sinto que vai ser muito mais naquele mundo consumer, hiper mega SMB. Porque o mundo de B2B é um mundo também cheio de integrações. Eu acho que tem um quê de compliance, de complexidade que não vai ser um programador fazendo que vai revolucionar. Mas eu não subestimaria assim, a capacidade. Vamos pegar assim, né? O que eu acho que é uma realidade próxima. Quem é influenciador dentro do B2B grande? A galera do G4. Eu não acho que no tamanho do G4... eles vão desenvolver um negocinho, porque eles têm poder de fazer M&A, de comprar empresas de software. Então, talvez uma ameaça, tentando, né, ser um pouco mais claro, talvez uma ameaça para a Humper seja mais uma empresa como essa, comprar ou investir em um cara pequenininho, que já tem uma IA based, e usar a força de distribuição e de influência do que a tecnologia, a disrupção da tecnologia em si. Me assusta mais a força de distribuição do que a disrupção na tecnologia. Interessante. Ricardo, última pergunta do Sunday Drops que eu sempre faço. Qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Pergunta que pega de calça curta, talvez eu responda enviesado pelo batidão, assim, de papo mais business. Aí eu não vou conseguir pensar nada muito fora dos últimos eventos da Humper. Cara, para mim foi muito gentil em 2020, quando a gente estava desenhando a rodada da Humper. Eu estava lidando com a saída de um co-founder, nós éramos em 2, eu já estava com a minha situação entre eu e ele bem resolvidas, de como ele sairia e como que a gente faria para pagar. Mas eu tinha muito receio, eu já tinha um fundo comigo e estava negociando a entrada numa nova rodada de um segundo fundo, eu tinha muito receio de os fundos comprarem o sócio que estava saindo e eu basicamente ficar com uma startup que não voava mais, porque os fundos somados iam ser muito grandes. Apareceu uma startup em early stage que tem um private equity já, e eu não teria... Não é nem por rodadas futuras, mas até mesmo a minha motivação enquanto founder, e eu acho que foi uma gentileza naquele momento ser pró-founder e automaticamente pró-empresa também, porque era do interesse de todo mundo que a empresa crescesse e que fosse para novas rodadas. Ter negociado a aquisição das cotas do sócio que estava saindo de forma que voltasse para mim. Como... Na prática, voltaria para Founders Team, né? Aqui, Founders Equity, desculpa, sendo um pouco mais tecnês, mas assumindo que a tua audiência conhece bem disso. Porque eu acho que fazendo isso, os fundos eles estavam sendo pró-empresa.
Mas como eu era o único founder no negócio, eu acabei sendo beneficiado com isso, e aí, indiretamente, a minha família também. Eu não realizei, hoje as cotas são só um número no papel ali, mas eu tenho certeza que no dia, seja pela minha motivação, isso que eu tô contando já tem 4 anos, com certeza eu fiquei solo founder, e a jornada ela ficou muito mais difícil per se, mas eu acho que eu tive um grande motivador por ter me tornado ainda mais relevante dentro da minha própria empresa e certamente num momento de liquidez, num momento de êxito, eu vou ser gratificado por essa atitude. E acho importante contar e caracterizo como uma gentileza porque poderia ter sido diferente. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo têm experiências com investidores. Nem sempre, como o investidor é retratado em roda de founders, contando o ângulo mais bonito que existe, mas eu tenho boas histórias e essa é uma delas. Estão vendo? Os VCs também são gentis. Alguns. Você que tá falando mal no LinkedIn, que tá falando mal no WhatsApp, os VCs são gentis. Ricardo, valeu demais. Boa, cara, aí pelo obrigado, papo. Lucas. Prazerzaço. Boa, Parabéns prazer. pelo conteúdo aí. Valeu. Galera, quem tá no YouTube, se inscreve. Quem tá no Spotify, assina. Seguem também o Ricardo nas redes, LinkedIn, YouTube, Instagram não mais. É isso aí. Valeu. Valeu demais. Porra, show. Porra, legal pra caramba.